Olá, já está no ar o Redação Novo Tempo. A gente discute por aqui a legalização dos jogos de azar no país. E também sobre a polêmica lei que obriga escolas municipais a rezarem o Pai Nosso antes das aulas. E entra em pauta ainda a proibição de propagandas com corpos perfeitos no transporte público de Londres. Tudo isso e muito mais agora no Redação Novo Tempo. Começa agora o Redação Novo Tempo. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Começamos aí pela rádio e pela televisão e muito obrigado porque você nos acompanha. Hoje, olha só, temos convidado especial, Felipe Valente, no sofá do Redação do Novo Tempo. Mais uma vez, né, Felipe? Mas hoje com uma novidade, porque sempre que eu não tô, você vem. Agora hoje, olha só. É verdade, até que enfim. Durante um tempo, assim, eu vim aqui e falava assim, é pessoal, não é possível. Ele não quer vir quando eu venho. Deve ter alguma coisa contra aí esse encontro. Muito bem. É que a gente, olha, ultimamente a gente só tem o prazer de receber os amigos aqui no Redação quando um de nós falta, entendeu? Pois é. Então, ó, o Leite tá faltando aí esses dias, tá de férias, tivemos o prazer de receber você. Muito obrigado, viu, Felipe? Mas, embora eu não esteja aqui no programa, eu sempre acompanho as discussões muito fortes e muito legais que você traz e hoje tenho certeza que não vai ser diferente. Fico feliz, obrigado. Obrigado pelo carinho e pela oportunidade mais uma vez. É uma alegria estar aqui com vocês, é muito gostoso. Já falei para vocês que eu gosto muito do programa, assisto também sempre que posso. Legal, muito obrigado mesmo. Hélio Moura com a gente mais uma semana, tudo bem, Estamos Hélio? aí. Obrigado, Wagner, pelo convite. O convite diário, né, e constante. Semanal. Suzane. Oi, Wagner. Oi, todo mundo. Oi pro pessoal de casa também. E é claro, como sempre, eu tenho abraços. Hoje eu trouxe um abraço muito especial. Todos são especiais, né? Esse não vai ser diferente. Valério Neto, de Belo Horizonte. Valério, um grande abraço para você. Obrigada por estar em sintonia aqui com a redação e continue com a gente sempre, sempre. É muito interessante porque eu recebo comentários nas minhas redes sociais, não nas redes sociais do jornalismo, falando assim, Wagner, por favor, deixa a Suzane continuar mandando os abraços dela pra gente. Olha gente, só, tá não há vendo? impedimentos, viu? A Suzane pode mandar o abraço dela tranquila. Mas sabe o que acontece? É que quando eu vou mandar os abraços, vocês falam assim, lá vem a gente Suzane ri, com os abraços, né? Mas muito bem. Olha, novotempo.com/jornalismo, facebook.com/ntjornalismo. Você pode conversar com a gente e você encontra a gente também no Twitter e no Instagram pelo @ntjornalismo. A gente está esperando a sua participação. A gente quer que você converse com a gente aí nas redes sociais, como se você estivesse aqui no sofá do Redação Novo Tempo, viu? Estamos aguardando você. Vamos lá para os destaques da semana. Vou começar com você, Hélio. Fomos aí meio que surpreendidos na quinta-feira com uma notícia, né? Assim, no meio da tarde de quinta-feira, o presidente afastado da Câmara dos Deputados, o deputado Eduardo Cunha, que sofre, ele é réu em ações no STF, também sofre uma ação no Conselho de Ética, que já encerrou o processo, mas ainda tem que ser votado pelo plenário da Câmara, pedindo a cassação do mandato dele, mas aí o que ele fez surpreendeu todo mundo, porque ele renunciou ao cargo na quinta-feira, em meio a lágrimas, chorou enquanto lia a carta de renúncia dele. Ele teve uma autorização especial do STF para poder ir à Câmara, porque afastado das atribuições ele não podia nem frequentar a Câmara, mas ele teve autorização, foi lá, entregou a carta e leu a carta diante de jornalistas, chorou quando ele falava da família, dizendo que a família dele tem sido perseguida também, e ele atribuiu o processo contra ele no Conselho de Ética ao fato de ter conduzido a abertura do processo de impeachment contra a presidente Dilma. Ele falou que não tem dúvidas de que a perseguição toda que ele sofre é por conta de ter aberto o processo contra a Dilma Rousseff. E agora como é que fica? Se ele renunciou ao cargo, as investigações ficam como? A tramitação do caso dele agora sai do plenário da corte e vai para uma das turmas do STF, porque envolve ainda coisas com a Petrobras, então ele acaba sendo investigado por um grupo menor de ministros nessa primeira etapa. Na Câmara também vai ter que mudar tudo, porque o atual presidente interino, Waldir Maranhão, é interino porque o Cunha, ele embora não estivesse mais atuando como deputado desde 5 de maio, mas ele ainda era o presidente, afastado, assim como ocorre com Dilma e Temer. Então agora que ele renunciou, a Câmara tem 5 sessões desde que a renúncia dele seja protocolada no Diário Oficial da Câmara. Aí a Câmara tem 5 sessões para ter novas eleições para a escolha de um novo presidente da Câmara.
Falam nos bastidores, os jornalistas que cobrem Brasília, que o Cunha ele estava durante esse tempo todo negociando para poder indicar alguém para ser aquele que vai conduzir a casa agora que ele está fora. Então ele está fora, mas não está fora, né? Muito bem. A gente daqui a pouco tem um outro destaque, né, Eli, sobre Olimpíadas. Daqui a pouco a gente volta a conversar, mas agora, Suzane, o seu destaque. Bom, o que me chamou a atenção essa semana é um assunto recorrente. É claro que, como se trata de uma pessoa famosa, teve, né, uma repercussão maior, que foi sobre a denúncia, né, que a atriz e modelo Luísa Brunet fez contra o ex-namorado dela, né? Ela foi violentada por ele e ela tornou isso público. Inclusive, divulgou também a foto com um machucado no rosto, que por sinal estava bastante feio. Por que me chamou a atenção? Tem alguns elementos dessa notícia que me chamaram a atenção. Um deles é que ela é embaixadora de um instituto, Instituto da Avon, que fazem campanhas aí contra a violência contra a mulher. E ela sentiu na pele o que é isso, e é muito comum o sentimento da vergonha, né? E ela expôs isso também. Mesmo ela sendo uma embaixadora desse instituto, ela também sentiu que qualquer mulher sente, que é ter vergonha de fazer essa denúncia. Inclusive hesitou por um tempo, né? Hesitou por um tempo, obviamente. O que acontece com todo mundo também. Mas como a família, né, incentivou os amigos e tudo mais, ela fez essa denúncia. O que me deixa bastante intrigada é isso, é que sempre quem sente vergonha é a vítima. E essa é uma vergonha que deveria ser do agressor. E eu fico me colocando no lugar dela, imagino, e de tantas outras mulheres que também talvez teria vergonha de passar por essa situação, porque a gente não quer acreditar que o nosso companheiro, que o companheiro fez aquilo. E se torna vergonhoso. Mas a vergonha é para o agressor. E outro elemento que me motivou a dar uma risada sarcástica é quando ele disse que ele também foi violentado. Deu a entender que ele reagiu a possíveis tapas, sei lá o que aconteceu, como se ela fosse agressiva, super agressiva. Ela teve costelas quebradas. Isso não justifica, nenhuma violência justifica nada. E uma coisa que me intriga também é um homem querer comparar com uma força de uma mulher. Ele se sentiu violentado? Nossa, então faz um corpo de delito. Agora ele quer comparar qualquer situação que tenha acontecido ali com as costelas quebradas e com o soco que ele deu na cara dela, entendeu? Eu estou falando deles, mas representa inúmeras mulheres e homens no Brasil. Acho que a cada 7 minutos tem uma denúncia de violência contra a mulher no Brasil. Então isso é muito sério. E fora aquelas que não falam, né? E o que eu achei interessante é que ela falou o seguinte, interessante, triste, né? Que ela disse que estava bem e que agora ela ia procurar tratar das sequelas psicológicas, que essas eram mais difíceis de sair do que as cicatrizes físicas, e é isso mesmo que fica, né? É o que as vítimas dizem, né? É o que as vítimas dizem. E uma coisa que eu queria deixar clara, que isso não é mimimi, é que é diferente homem e mulher. Acho que não tem física no mundo que vai comprovar a igualdade de força entre um homem e uma mulher, a não ser que ela seja uma lutadora, entendeu? Então isso é inegociável e não existe desculpa para essa situação. Muito bem, realmente foi uma notícia que foi triste, né? Chamou a atenção do Brasil e gerou uma grande discussão. Acontece em qualquer classe social, né? Mas quando envolve pessoas, né, que têm o seu destaque na mídia, isso chama mais atenção. E é emblemático, né, que uma mulher que seja uma pessoa pública, né, que todo mundo conhece, tal, é emblemático que ela venha a público e fale. É emblemático. Porque para encorajar, ela está dando um sinal para a sociedade de que você pode ir lá e pode falar. É lógico que a gente não pode comparar, claro, a situação social e econômica e o prestígio e o valor social que é imputado a uma mulher como a Luísa Brunet e uma dona de casa pobre da periferia que, de repente, tem muito menos voz do que essa mulher. Mas o símbolo que isso traz, né, o emblema que isso traz dessa mulher vir a público, se expor e dizer, encoraja outras mulheres de outras realidades a irem lá e, pelo menos, falarem dessa justiça, porque uma coisa que realimenta, que foi até muito mal interpretado por alguns seguidores do pastor, do padre Fábio de Mello, né, que falaram que num vídeo ele estava justificando a violência doméstica, dizendo que quem é agredido quando não fala realimenta a violência. Mas o sentido em que ele traz não é que a culpa é da vítima, né? É de que a vítima
tem condições de lutar contra e, de certa forma, ajudar a interromper esse processo, que é o quê? Falando, dizendo, né? Eu estou sendo agredido, eu estou sendo violentado, e por uma pessoa que deveria cuidar de mim, que é a pessoa que é o meu companheiro ou a minha companheira, enfim. No caso da mulher, mais complicado, porque há uma disparidade de forças, né? Então é triste demais, né? Muito, triste demais. Muito triste. Hélio, vamos falar sobre Olimpíadas. Tá chegando. Faltam o quê? 27 dias agora para o início das Olimpíadas. É 5 de agosto que começam as Olimpíadas. E o Rio de Janeiro está pronto, né? As obras que precisavam ser feitas estão concluídas. Nessa semana... Você está falando a verdade ou está sendo Você está lendo as notícias por onde? O Felipe é do Rio de Janeiro. Você é natural do estado do Rio? Mas estão prontas em ótimas condições? Então, não, as obras o governo do estado está dizendo que todas estão prontas. Então a gente tem que acreditar no estado ainda, né? É o que tem, vamos acreditar. É o que tem para hoje. A informação oficial é a que vale. Mas, de fato, as obras que precisariam estar prontas estão prontas, né? Os dormitórios para os atletas, essa semana foi inaugurado o trecho que vai ligar ali os locais de prova, então já está pronto também, já foi inaugurado, já foi entregue, já pode ser utilizado. Agora, o que chama a atenção é que o prefeito do Rio, Eduardo Paes, ele, meio que numa comemoração prévia para dizer, está tudo ok, estamos aí há 30 dias, está tudo feito, ele disse assim, olha, não esperem uma Londres, né? Não esperem uma capital emblemática mundial que já recebeu as Olimpíadas. Vocês estão vindo para o Rio de Janeiro, então tenham em mente isso. Já se desculpando. Espere Sidney. Então, assim, falou, não venha para cá esperando que vocês vão encontrar aqui a mesma coisa que vocês encontraram em outras capitais, tá? Entendam a situação. A gente vê, o estado do Rio de Janeiro abriu pedido, é quase como se fosse um pedido de falência, né? Quando ele pediu ali uma ajuda do governo federal depois de impor uma calamidade pública por conta da situação financeira. Parte desse dinheiro também acaba ajudando aí as obras das Olimpíadas, que precisavam ser terminadas, precisavam ser concluídas. E, além disso, tem um outro fator que é muito ruim negativamente para o Rio de Janeiro, para a cidade do Rio de Janeiro, que se trata da violência ou a falta de segurança. Mas nesta semana também, a Força Nacional já começou a trabalhar para operacionalizar as questões de segurança nos acessos aos aeroportos, nos acessos aos locais de prova, para garantir uma tranquilidade maior para os atletas e para os turistas que vierem aqui acompanhar os Jogos. O Rio de Janeiro é a primeira cidade na América Latina a receber Olimpíadas. Muito bem, vamos acompanhar, né, como vai ser a recepção bem, brasileira aí, né? Desses atletas do mundo todo. Vamos lá para a nossa primeira grande discussão de hoje aqui no Redação. O Senado deve votar essa semana próxima um projeto de lei que libera a exploração e regulamenta os jogos de azar no Brasil. Então, atividades como bingo, cassinos, até jogos do bicho podem ser liberados no Brasil. A estimativa é de que a legalização dos jogos de azar possa trazer uma arrecadação anual de 15 bilhões de reais aos cofres públicos. Além disso, o ministro da Fazenda, o Henrique Meirelles, afirma que a liberação deve estimular ainda o turismo e a atividade econômica do nosso país. Isso vai ser votado nessa próxima semana, ou deve ser votado na próxima semana, porque já era para ter sido votado nessa última, né, e foi transferido. Brasil está realmente precisando dar uma inflada nos seus cofres públicos. A gente precisa de um dinheiro ali entrando nesse momento de crise. O que vocês acham? Uma possível boa saída seria essa liberação dos jogos de azar? Há controvérsias, né? Há muitas controvérsias. Talvez por causa disso que tenha virado parte da discussão aqui, né? Bom, se por um lado o Brasil precisa de dinheiro, e aparentemente 15 bilhões seja muito dinheiro para mim, para você, para a 7ª economia do mundo, é pouco dinheiro, na minha opinião. Tendo em vista até o próprio rombo estimado para este ano de 170 bi, para o ano que vem já se fala em 150. O que são 15? 15 bilhões não são, é muito pouco, perto, e não é só os 15 bilhões que são poucos. 15 bilhões são muito pouco perto do risco que traz. Porque em toda a história do nosso país, e na história também dos lugares de outros países, inclusive com países com situação de regulamentação social sobre o jogo mais austera e tal, até mesmo nesses países você vê uma relação muito íntima entre jogos de azar e crime organizado. E políticas espúrias, e lavagem de dinheiro, e por aí vai.
Então, eu acho de uma insensibilidade. Vamos tentar tirar a discussão do âmbito da moralidade, que é assim, é certo ou não ter jogos de azar? Eu acho que a questão não é nem essa. Eu acho que a questão agora é de uma insensibilidade política monstruosa nós termos o caos instalado na nossa sociedade, da maneira como está, uma crise política grave ligada a casos de corrupção, e o camarada me propõe uma lei que vai viabilizar a lavagem de dinheiro no país, sabendo que agora, gente, há pouco tempo atrás, em 2004, 2005, se eu não me engano, teve escândalo relacionado às casas de bingo no país, né? Então, eu acho que é de uma insensibilidade trazer isso para a pauta, para a discussão agora, sabe? Só vai gerar mais desgaste ainda. Eu vi uma discussão, assim, pessoas pró e contra essa história da liberação, e aí alguém que estava a favor da liberação dizia assim, mas olha, esse negócio de corrupção e lavagem de dinheiro, o Brasil já enfrenta em tantas áreas diferentes que vai ser só mais uma. Só vai precisar da fiscalização acontecer, que já não acontece nas outras, e mais esse caso, nessas casas onde esses jogos vão acontecer. Porque a contrapartida vai ser a guinada econômica que isso pode trazer. Não traz muita coisa. Exatamente, não traz muito muita vazio coisa. por isso Só que para vocês você ter uma trouxeram. noção, olha, os juros da dívida pública do Brasil, a gente paga 400 e poucos bilhões ao ano de juros da dívida pública, pela administração da taxa de juros que é a Selic, que vem do Banco Central. A gente paga isso por ano, 400 e poucos bilhões. Você quer mexer realmente em alguma coisa no país? Quer mexer em alguma coisa para o cofre público? Vamos começar a mexer no capital rentista, que é capital improdutivo. Não é brigar contra a indústria, não é brigar... Não, a gente precisa de indústria e tal. Mas, por exemplo, o mundo inteiro acha interessante enfiar dinheiro, lucrar com renda no país. Por quê? Porque a nossa taxa de juros é elevadíssima e a dívida pública é calculada em função da nossa taxa de juros também. Né? Então, a gente quer ganhar dinheiro, a gente precisa engordar o cofre público, vamos mexer onde sangra mais, né? Vamos mexer onde sangra mais. Eu acho uma discussão retórica, igual essa discussão que teve há um tempo atrás aí. Não, porque nós temos que diminuir ministérios. Temos que diminuir ministérios, porque a nossa máquina pública é muito inchada e tal. Economia, 1 bi. Isso não é dinheiro para um país como o nosso, me desculpa. Não acho, veja bem, o meu discurso não é, então deixa inchar a máquina pública e gastar muito dinheiro. Não é isso. Nós estamos tentando tratar de unha encravada quando o cara está com um câncer instalado, entendeu? Então, existem questões mais graves para a gente tratar, enfim. Muito mais. O Felipe falou, eu acho que ele tem toda a razão, principalmente no que diz respeito ao que o país paga para os bancos em forma de dívidas. Isso aí consome o que a gente discute sempre nos jornais, falando sobre a meta fiscal que o governo tem que ter. A meta fiscal, em resumo, é a economia que o país tem que fazer todo ano para conseguir pagar a dívida. Pagar a dívida. Então, exatamente. É isso que a gente faz. O ano inteiro você consome daqui, vai aperta daqui, aperta dali. Agora a discussão da Previdência, aí outras discussões que acabam de alguma forma sim, prejudicando o contribuinte, o trabalhador, aumento de impostos, essa discussão toda que sempre se tem, para quê? Para tentar aumentar o caixa. Mas para que serve o caixa? Vai para se reverter em educação, em saúde? Não, para poder pagar os banqueiros que estão aí. Quer ver uma coisa curiosa? No mundo inteiro você tem crise financeira ligada à atividade econômica dos bancos, ok? O Brasil não conheceu essa crise ainda. Estranho, né? Não, aliás, muito pelo contrário, no meio da maior crise no meio da maior crise bancária americana, os bancos com superávit, soltando dinheiro, explodindo dinheiro. Então, olha só. No mínimo... Então, vamos começar a mexer. Eu não sou contra a atividade bancária e não sou contra banco ganhar dinheiro. Eu sou contra banco ganhar dinheiro com prejuízo social da ampla maioria da população. E isso aqui é complicado, entendeu? A gente tem que começar... o banco que não ganha dinheiro é porque está errado, né? Está errado, exatamente. Mas voltando aqui ao assunto dos jogos, eu queria levantar um outro ponto. Quando foi estabelecida a lei de... Quando foi proibido os jogos de azar no Brasil... 70 anos aí. Não teve a ver mais com uma questão de conservadorismo, uma com a moral, moral, do que questões comerciais e qualquer outra coisa do tipo? Mais ou menos. A retórica que estimulou a sociedade e, assim, as pessoas a começarem a discutir se deveria continuar tendo jogos de azar ou não no país, era uma retórica muito cristã, de moral religiosa, ok? Por causa da esposa do Dutra, né?
que era o presidente na ocasião, acho que foi em 43 isso, se eu não me engano. Por isso que é bom ter um historiador no sofá, sim. porque aí ele já pega e... Acho que foi década de 40. Só que a coisa acontece, olha só que engraçado, né? A discussão do ponto de vista moral é provocada por causa de escândalos de corrupção e de ligação entre os jogos, entre as grandes casas de espetáculo e de jogos no Brasil, ligadas a crime, ligadas à lavagem de dinheiro. Então, assim, e havia também aquela coisa de, tipo assim, o projeto de país de Vargas, né, porque quem libera os jogos de azar, quem legaliza os jogos de azar no país é Getúlio, na década de 30, né? Getúlio já não era mais presidente, então havia uma discussão também em torno de dois projetos diferentes, né? Então, em contraposição àquele anterior, mais essas questões relacionadas à moralidade e mais alguns escândalos que aconteceram na época, convence que é melhor proibir. Isso foi na década de 40. Agora, na época, assim, o jogo de azar também, o Getúlio, quando estimula o lance do jogo de azar, dos grandes cassinos, isso estava muito relacionado a uma atividade artística também, porque nos grandes cassinos era onde aconteciam os grandes espetáculos, né? Então tem uma série de coisas aí que... Tem uma série de nuances que são diferentes das de hoje, né? As de hoje são... A gente quer liberar o jogo do bicho, a gente quer liberar o bingo, a gente quer liberar isso tudo porque isso gera arrecadação, gera grana, mas o que está por trás disso é a possibilidade de arrecadação, com certeza, de arrecadação e lavagem de dinheiro e campanha política. Porque, gente, olha, a gente não pode se enganar. Os caras estão apavorados por causa dessa eleição municipal que vai ter agora. Ó. Tá todo mundo apavorado, porque ninguém sabe de onde que vai tirar dinheiro para a campanha. Tá todo mundo desorientado. Eu levantei essa questão porque, assim, dá a impressão de que quando é conveniente para o governo, ele libera ou não libera. Porque nós temos as lotéricas. É um jogo de azar. Sim. Mas o governo é o patrocinador desse jogo. Sim, exatamente. Então, por que pode esse tipo de jogo nas casas lotéricas e não outras modalidades ou ter um comércio aberto e legalizado para isso? Ok, eu sei que o Brasil não teria a capacidade suficiente de ter uma fiscalização eficiente, porque já não existe uma fiscalização eficiente em tantas outras áreas e imagina num negócio tão complexo como esse, que dá para você driblar, inclusive fazer muitos dribles contábeis. Mas por que de um lado pode, do outro lado não pode? Essa é uma discussão que merece ser contemplada. Agora, há que se convir também, Suzane, que se você olha, por exemplo, para uma vamos colocar aí, para uma loteria aí, né? A loteria federal e tal. O cara está sendo regulado por um banco ligado ao Estado, está submetido a Tribunal de Contas, está submetido a uma série de instituições regulatórias. Pode ter corrupção? Pode, claro que pode. Como, por exemplo, pode o acontecer, político que ganhou 12 vezes. 12 vezes na coisa, loteria. Né? Então, assim, pode ter alguma malária? Pode, claro que pode. Mas daí para que tenha, o esforço tem que ser muito maior. Tá entendendo? Tem que ser muito maior e assim, com um grupo grande de pessoas, grande, tem que articular muita gente para poder fazer. Cara, para pensar, tinha cara bancando, olha só, tinha cara bancando campanha política em 2004, de meia dúzia de vereadores em São Paulo, um cara sozinho que era dono de máquina de caça-níquel. Ele sozinho. Se um cara sozinho, que é dono de máquina de caça-níquel, consegue bancar a campanha de 4 vereadores com dinheiro que não é auditado... Imagina agora... Você imagina, cara, com bingo... Então, assim, eu não acho... Assim, a minha opinião eu não acho que a gente não pode discutir se vamos legalizar ou não jogo de azar. Quer ver? Fazer uma interpretação analógica? Mesma coisa em relação à maconha. Eu não acho que a discussão Eu também pensei no lance das drogas, mas... A discussão não é se a gente deve ou não legalizar a maconha. A questão ultrapassa essa ideia do ponto de vista moral, se o cara pode ou não usar uma substância entorpecente. O que está para além disso qual é o prejuízo social disso, tá? Como nós vamos conseguir lidar com essa situação, né? Como que a gente lida, como é que a gente faz controle social disso, ok? E mais, nós vivemos num país que... Cara, o analfabetismo funcional é imenso, nós vivemos num país onde a relação do indivíduo com a coisa pública é deteriorada, nós vivemos num país que tem problemas seríssimos
do ponto de vista social. E a gente está querendo mexer numa questão que, na minha opinião, é periférica. Ela é periférica, existem questões mais centrais. Agora, é uma questão periférica, mas é uma questão, como você falou, os prejuízos sociais. Então, o prejuízo que isso vai incidir em várias famílias vai ser muito grande. Quantas pessoas vão, já tendo uma situação econômica super complicada dentro de casa, vão ter uma situação ainda mais complicada? Nós somos educados o suficiente para lidar com isso? Exatamente. Vamos conversar. Se é para ter uma discussão ampla, aberta, vamos ter uma discussão aberta, né? Então, eu acho Quantos pais de família vão deixar de colocar a comida dentro de casa para perder tudo dentro dos jogos? Sabe, que essa aí é uma discussão ainda mais anterior ainda do que qualquer outra com relação a esse assunto. Mas o problema é que o Felipe lembrou muito bem disso aí, porque a gente está com um cerceamento aí por conta de Lava Jato, da força de investigação do Ministério Público, em cima de tudo que é errado, que, como o Felipe falou, os políticos estão assim desesperados de onde que a gente vai conseguir dinheiro para poder colocar a campanha em dia, porque a campanha se faz com dinheiro, precisa ter dinheiro. Aí você viu que no ano passado triplicaram o valor do fundo partidário, já numa tentativa de garantir um pouquinho de dinheiro, mas é pouco para poder fazer uma campanha no estado de São Paulo. As campanhas de vereador equivalem a quase um governo no interior do país. Por que quando o assunto vira para financiamento público de campanha, por que os caras fogem igual o diabo foge da cruz? Você já reparou isso? Toca na ferida, né? Por quê? Porque quando o assunto começa assim, é proibido pegar dinheiro em qualquer lugar. Proibido. Agora a gente tem um fundo público, que é de arrecadação de imposto e tal, vai para um caixinha lá, e os partidos, proporcionalmente, cada um vai ter acesso a um quinhão, e com esse dinheiro você faz a sua campanha. Os caras fogem disso igual o diabo foge da cruz. Por quê? Porque a partir de agora... Primeiro fica igualitário. Tem uma proposta. Primeiro que fica mais equânime o negócio, né? Segundo, agora não tenho mais como fazer troca. Porque quem banca a campanha política é quem quer o acordo para depois... Vai receber a licitação, vai ganhar facilidades no governo. Aí você tem tudo isso já meio que cerceado. Então, qual que é a saída? A saída é a gente conseguir um caixa 2. Como é que a gente vai conseguir isso? Vamos lavar dinheiro. Como é que a gente lava dinheiro? Vamos legalizar o jogo. E por aí vai, entendeu? A gente tem que ir para o intervalo. Vamos para o intervalo? Mas só para deixar claro aqui, eu levantei essa discussão para a gente ter outros pontos de vista. Claro, tá? não. Mas foi não que eu seja uma foi riquíssima a discussão. Não, eu acho que é isso. A gente tem que sempre tentar fazer aquele papel do advogado do diabo. Quando todo mundo está indo para um lado, tem alguém que tem que ir para o outro e falar assim, esse lado aqui também. Tem que olhar para cá também. Eu gosto sempre de ir para o outro lado. Claro. A gente vai então para o intervalo. Na volta, a polêmica lei que obriga escolas municipais de uma cidade de Goiás a rezarem o Pai Nosso antes das aulas. Isso entra em pauta aqui no Redação, não saia daí, porque a gente volta já.